Olá! Dia 1º de agosto começa um dos eventos mais importantes para a economia e a organização social do Brasil, o Censo 2022. A contagem populacional deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por causa da pandemia. Na verdade, o censo vai muito além do levantamento demográfico. É uma radiografia geral que mostra o Brasil real. E é por isso que eu abro a temporada de 2022 da Agenda Econômica entrevistando o presidente do IBGE, doutor em demografia, Eduardo Rios Neto. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônio. É um prazer falar com a Agenda Econômica na TV Senado. Doutor Eduardo, entre agosto e outubro, os recenseadores vão visitar mais de 70 milhões de domicílios em todos os municípios do país. Esse ano, o censo trouxe uma novidade, trará uma novidade, que é ter feito uma prévia em 27 municípios, um município de cada estado. Eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho como é que está a logística do censo, como é que está a questão de orçamento, esse treinamento dos recenseadores, o que os brasileiros podem esperar desse censo. Perfeito, Antônio. Eu acho que esses testes realizados nos 27 estados, algumas vezes em municípios, outras vezes em bairros, cada unidade estadual do IBGE escolheu um teste, eles se iniciaram na Semana da Pátria em Paquetá, que é uma ilha, mas é um bairro do Rio de Janeiro, porque Paquetá estava praticamente com a população imunizada naquela época. O empreendimento foi um sucesso tão grande que nós resolvemos estender esses testes para todas as unidades da federação, com essa característica, algumas vezes um município, outras vezes um pedaço da capital. Os testes foram fundamentais, permitiram que a gente acessasse o equipamento e toda a logística. Foi um ensaio geral, digamos assim, da Operação Censitária. Ensaio esse que a gente já tinha feito em Poços de Caldas em 2019, mas como o censo foi sendo adiado, a gente sentiu a necessidade de fazer isso, foi uma inovação tremenda e muito importante. Vou pedir à Bruna para mostrar para a gente o mapa do Brasil, onde tem a quantidade de profissionais, dos recenseadores que vão trabalhar. Aí, bom, tudo bem, vamos deixar com esse mapa, que é o mapa do tamanho do Brasil, que são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 5.568 municípios, uma população estimada hoje em 213 milhões de habitantes. Isso aqui é a estimativa populacional, mas o que o IBGE espera que esses recenseadores, esses profissionais encontrem pela frente, espalhados pelo país? Antônia, baseado no testes e mesmo em outras estimativas, embora as estimativas do IBGE estejam muito defasadas, principalmente as municipais, porque a gente ancora essas estimativas nos dois últimos censos, e o último censo é de 2010, no caso do Brasil como um todo e dos estados, a gente faz o que convencionalmente se chama projeção populacional demográfica. Essa depende menos dessa âncora. Mas há incertezas sobre a queda da fecundidade e a mortalidade com a pandemia. Então, é um pouco uma caixinha de surpresa. Mas baseado nos testes que a gente fez, mais de 50% dos testes bateram muito com as estimativas do IBGE, o que nos deu bastante confiança. Claro que tem sempre um município que cresce muito mais do que o esperado e outros muito menos, mas estamos seguros da operação. O IBGE teve uma redução, um corte no orçamento em relação ao que foi previsto para o censo lá em 2020 e ao que está sendo aplicado. O censo está estimado em 2 bilhões e 200 milhões de reais, uma previsão inicial era superior a 3 bilhões. Como é que foi? O que o IBGE teve que fazer para reduzir, para fazer com que o censo coubesse nesse orçamento? Teve redução da quantidade de profissionais? Como é que ficou essa questão? Olha, Antônia, na realidade, esses 3 bilhões era uma estimativa quando começou-se a fazer o censo. Isso antecede, inclusive, 2019, que foi quando eu entrei, por exemplo, no IBGE. De todo jeito, é um parâmetro, não quero desqualificar isso, não. Esse número que foi aprovado, se levarmos em conta que o IBGE recebeu algum aporte
em 2020 e mesmo em 2021, ele é um número que nos dá muita segurança no contexto da aprovação orçamentária que foi realizada pelo Congresso, tendo em vista a decisão do Supremo e mesmo o apoio que sofremos, que recebemos por parte do Executivo através do Ministério da Economia. Então, assim, não vou dizer que dá, porque está na conta do chá, e a gente sabe que a gasolina está aumentando, há aumento de custos, mas nós recebemos o que nós pedimos e daremos um jeito. A gente está com certeza, o projeto é robusto e eu estou muito confiante no resultado operacional do censo. Doutor Eduardo, são mais de 200 mil profissionais envolvidos nessa operação aí. A gente tem um mapinha onde a gente tem os números, né, estimados, os números fornecidos pelo próprio IBGE, vou pedir a Bruna para colocar no ar aí, que são, não, é o outro mapa, Bruna, aquele que tem a quantidade de profissionais, isso. São 183 mil recenseadores, 23 mil agentes censitários e o orçamento que nós falamos de 2 bilhões e 292 milhões de reais. Esses recenseadores, quem são eles, como foram contratados, como foram treinados, até por uma questão de segurança da população. A gente sabe que muita gente fica em dúvida se abre a porta para o recenseador ou não. Como é que são as orientações que o IBGE está passando? Olha, o IBGE, esse processo de recrutamento desses recenseadores está em curso, né? Nós tivemos as inscrições e agora estamos homologando as inscrições. Esses 180 mil são os recenseadores, a gente exige ensino fundamental completo e os agentes censitários são supervisores, agentes censitários supervisores desses recenseadores. Então, todos os dois estão sendo recrutados ainda. Os recenseadores serão treinados em julho e os supervisores um pouco antes e receberão toda a certificação, identificação, a população terão vestimenta característica do IBGE com identificação, condições de checar tanto por 0800 quanto por internet. Pretendemos entrar em contato com as polícias estaduais para servir de confirmação de recenseadores, ou seja, tanto a segurança da população recenseada, quanto o protocolo de saúde e de segurança decorrente das condições da pandemia no momento do censo, estão plenamente desenvolvidos. Agora, esses quase 200 mil são temporários, nós estamos pegando para o momento do censo. Mas é importante dizer que a gente tem toda uma equipe que envolve temporários e servidores efetivos do IBGE que já estão, vamos dizer assim, em ponto de bala, fizeram o teste e eu mesmo, eu estou me sentindo um verdadeiro general no campo de batalha. Eu já rodei 14 unidades da federação, 14 estados nos últimos 3 meses, com cerca de 40 agências daquelas, são o Brasil, eu chamo das veias abertas do IBGE. O IBGE possui 563 agências espalhadas no território brasileiro. Essas agências, por isso que eu chamo de veia aberta, são as entidades que sugam as informações que o IBGE processa e que saem na mídia todo dia. E eu estou visitando... Pois não, pode falar. Como é que esse pessoal vai trabalhar, por exemplo? A gente tem aí, o IBGE definiu uma categoria de localidade que denomina aglomerado subnormal, que é o que a gente chama de favela, palafita, comunidade, invasão, depende, aí varia a denominação de lugar para lugar. Como é que os recenseadores vão trabalhar nesses lugares? E a gente sabe que muitas dessas localidades são dominadas, muitas vezes, pelo tráfico de drogas, pelas milícias paramilitares, não tem uma segurança regular do Estado brasileiro. Como é que vai ser o trabalho nessas áreas? Pois não, Antônio. O IBGE tem uma experiência muito grande nesses aglomerados subnormais. Normalmente, a gente tem esse processo de seleção dos recenseadores que a gente faz e, normalmente, no caso subnormais, a gente aloca
preferencialmente recenseadores que residem na própria região. Nem sempre esses recenseadores entram nesse processo seletivo. Há também um processo seletivo emergencial, que é uma tecnologia IBGEana, digamos assim, onde a gente trabalha com a comunidade e já recruta emergencialmente e treina esses recenseadores para esses subconjuntos subnormais. Desde Poços de Caldas de 2019, que a gente vem fazendo também testes em agregados subnormais. Esse é um desafio. Está longe de ser um desafio 100%, não vou tripudiar sobre isso, porque é um dos grandes... Eu diria que no censo o IBGE tem 2 grandes desafios para a grande cobertura. O que quer dizer cobertura? Entrevistar todo mundo, entrevistar todos os domicílios. Um desafio são os aglomerados subnormais, Antônio, que você bem citou. E o outro são os condomínios fechados e os chamados porteiros eletrônicos. Às vezes o porteiro hoje está em outro estado. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande. São as 2 pontas da distribuição de renda, eu diria assim, onde a gente tem um desafio de operações. Mas nos sentimos muito bem preparados para isso, fizemos já testes incorporando isso, embora seja um desafio contínuo que a gente fará continuamente até o momento do censo. O grande problema hoje no Brasil são esses aglomerados subnormais. A gente teve o caso de Petrópolis aí com as chuvas do mês de fevereiro, e que foi gerou uma comoção porque destruiu muita coisa. Como é que vai ser o trabalho nesses locais? E que novidade o IBGE traz para essas regiões? Ótima pergunta, Antônio, porque, apesar de ser uma coisa, eu, como presidente, tive que dar uma chacoalhada, porque isso já estava no projeto técnico, é super importante, estava lá, mas talvez fosse assim, uma joia escondida, ela não estava valorizada. Então, agora estamos valorizando muito. O IBGE ele tem o cadastro nacional de domicílios para fins estatísticos, chamado CNEF. E esse cadastro ele tem os endereços, é um bem público importantíssimo que o IBGE fornece e faz parte do censo. A gente atualiza o cadastro no censo. A grande novidade, eu acho que é uma das joias desse censo, é que esse ano capturaremos as coordenadas de todos os domicílios, as coordenadas geográficas. Então, seria como que agora nós vamos ter um mapa, por exemplo, similar ao Google Maps, mas com a tecnologia IBGE, com pontinhos vermelhos, que são todos os domicílios. Então, quando a gente vê uma coisa como, no caso de Petrópolis, um deslizamento no morro, nós teremos os pontinhos vermelhos que estavam naquelas coordenadas e desapareceram. Eventualmente, claro que o IBGE respeita muito o sigilo estatístico, poderemos até disponibilizar quantas pessoas residiam, qual que é a idade, etc. É claro que aí tem uma coisa do sigilo que o IBGE preza muito, mas a nossa ideia é colocar o IBGE como protagonista junto com as outras entidades que fazem parte da Defesa Civil. Então, acho que teremos elementos... Desculpa, você puxou para mim uma pergunta que eu queria fazer, que é exatamente essa questão do sigilo, né? O IBGE pergunta quantas pessoas vivem na casa, o sexo, o nome, data de nascimento, grau de parentesco, escolaridade, quer dizer, renda familiar, tudo isso é uma informação muito pessoal, né? E faz esse trabalho. Como é que fica? Nunca se questionou a questão do sigilo desses dados, mas hoje, com tanto vazamento de dados, como é que fica a questão do sigilo desses dados que o IBGE vai deter? Perfeito. Ótima pergunta e contemporânea, Antônio, porque a gente sabe que tem a LGPD e uma série de leis novas. O próprio IBGE enfrentou, quando tentou dados de telefone na Covid, uma liminar no Supremo para obtenção de dados, mas o IBGE é regido por uma lei estatística e um dos princípios, e segue os princípios fundamentais da estatística que é estabelecido pelas Nações Unidas. Isso é a nossa Constituição, é a nossa cláusula pétrea. Nunca houve, é curioso, a história do IBGE tem mais de 85 anos e nunca houve uma história de vazamento de informação individual no IBGE. Essa é a nossa
cláusula pétrea. Tanto que, mesmo para salvar uma vida, como eu citei, no caso da captura de coordenadas, nós teremos que discutir protocolos legais que salvaguardem esse momento especial. Tal é o apreço que temos pelo sigilo estatístico. Sigilo estatístico é nossa cláusula pétrea. Quando houve essa discussão da LGPD, eu sei que tem muito advogado jovem que é quase como se fosse a questão ambiental, isso virou a grande causa da proteção da privacidade, mas não tem órgão que proteja mais a privacidade do que o IBGE, como todas as oficinas nacionais de estatística no mundo. Há uma divisão de estatística na ONU e ela é muito rigorosa. Nós vamos tentar ascender ao OCDE agora, e esse vai ser um dos princípios básicos. O IBGE adere a todos esses princípios. Doutor Eduardo, esses dados do IBGE eles são utilizados tanto pela União quanto pelos estados, pelos governos estaduais, pelas prefeituras municipais, para fazer todo o seu planejamento, educação, saúde, segurança, desenvolvimento urbano, transporte. Como é que é o acesso a esses dados por esses entes e até onde as empresas, por exemplo, podem utilizar esses dados? Que tipo de população, que tipo de possível consumidor vive naquela região? Como é que é o acesso para esses entes privados? Normalmente o acesso, porque o IBGE, o censo possui dois tipos de questionários. O questionário básico, que é aplicado na totalidade da população, e o questionário da amostra, que engloba cerca de 11% da população, onde essas perguntas mais detalhadas são efetuadas. A gente publica, né, dados com base em intervalos de confiança, de significância, ao nível de município, né? Então, esses dados são disponibilizados ao nível de município. Mas a gente também disponibiliza os microdados, que são os dados individuais da amostra. Esses dados são, obviamente, desidentificados, né? E cada vez mais há uma preocupação com a garantia de que o sigilo vai ser preservado. Eu, por exemplo, minha vida toda foi acadêmica, eu virei diretor de pesquisa, depois presidente do IBGE, mas sou professor titular aposentado da UFMG. E usei esses microdados desde sempre. Na minha tese, em 86, eu usei os dados do censo de 80. Nunca houve a questão da privacidade nesse tipo de dado da amostra. Mas o IBGE está muito atento para preservar que a gente continue com essa segurança nos dados. A maior parte dos dados... Pois não. Como é que vai ser a computação desses dados? Desculpe. A computação desses dados. A gente teve notícias aí em 2020, 2021, que uma parcela muito grande dos servidores de carreira do IBGE estavam aposentando, porque tem muito tempo que não é feito um concurso para os servidores de carreira, né, os fixos. Como é que vai ser a computação desses dados e quando é que a gente vai começar a conhecer os primeiros números desse Brasil medido aí em 2022? Perfeito. Eu vou começar pelo final, depois eu entro na questão que é espinhosa, mas relevante, dos números de servidores. A gente pretende, eu pretendia mais ainda, caso a gente iniciasse o censo em junho, agora voltamos para agosto, que é a data regular. Eu queria iniciar em junho exatamente para que, e nós agora faremos, mas no final, para que os municípios recebam a contagem dos municípios ainda esse ano. A entrada dos dados é cada vez mais próxima do tempo real, né? Porque a gente coleta os dados com dispositivo móvel de coleta e estamos desenvolvendo processamentos cada vez mais rápidos, onde o tempo real é o ideal. Talvez a gente não chegue a 100% do tempo real agora, mas estamos muito próximos disso. Então, os resultados populacionais dos municípios é o objetivo que a gente divulgue desejavelmente até dezembro desse ano, para oferecer ao TCU como
um prêmio para os municípios que há muito tempo trabalham com estimativas e não com o resultado real. Esse é um objetivo, é um comprometimento que eu tenho. E a gente sabe que esses dados que vão para o TCU são importantíssimos para a alocação de recursos, sobretudo para os municípios, mas também para os estados. Agora, é fato que, e não é uma característica específica do IBGE, que o serviço público federal, executivo, padece de concurso em longa data. Inclusive, estava previsto no PILOA esse ano concursos, mas acho que os cortes inviabilizarão isso. Nós temos trabalhado em sintonia com o Ministério da Economia para incluir no nosso PILOA de 2023 concurso para o IBGE radical para repor as perdas, não só de aposentadoria, mas mesmo de demissões de servidores efetivos que passaram em outros concursos ou foram para a iniciativa privada. Nós perdemos pessoal e essa perda é substancial. Para isso, o IBGE trabalha com servidores temporários, complementando, que são fundamentais. Os chamados APMs, são agentes de pesquisa e mapeamento, e os analistas censitários, que todos dois são contratados temporários no IBGE. Eu vou depender do Congresso e acho importantíssimo, por isso a relevância da sua pergunta, Doni, porque nós, talvez, mediante medida provisória ou projeto específico, tentaremos estender a validade, principalmente do concurso temporário dos analistas censitários, porque esses analistas censitários serão fundamentais para a análise do censo. Não adianta a gente fazer o censo, nós estamos com o censo totalmente dominado, estou com confiança total, mas se a gente não tiver programadores, analistas, essa meninada é fera, eles sabem tudo quanto é linguagem, Python, R, eu que venho da academia, dá prazer trabalhar com esses meninos. Mas nós temos que renovar a validade desse concurso, pelo menos por mais um ano, para que eles possam permitir que a gente faça essa divulgação tão relevante para o Brasil. Doutor Eduardo, eu vou lhe pedir para a gente encerrar que o senhor deixe aí para o nosso telespectador os endereços de site que as pessoas podem se informar para pegar mais detalhes, para saber como conferir se um recenseador que está batendo a sua porta é mesmo um recenseador, que tipo de segurança pode acontecer, que a gente coloca no ar e faz esse serviço para a população brasileira. Perfeito, Antônio. Eu vou dar um só, porque esse fixa e esse é permanente. HTTPS, né? censo2022.ibge.gov.br. Esse é o hot site do IBGE e ele terá todas as informações. Eu acho muito importante que a população acolha e receba o IBGE bem. Estaremos fazendo uma campanha na mídia. A gente sabe que a campanha na mídia tem as limitações. Como eu disse, o IBGE não pode queixar dos três poderes. Duas coisas eu também digo. O IBGE não pode queixar nem da imprensa, nem da população. Talvez da população, apenas daquelas que ainda não nos conhecem, que a gente sabe que o Brasil é muito amplo. Então, é nosso objetivo ampliar esse conhecimento para que todos tenham certeza que seremos muito fundamental para a consolidação do desenvolvimento econômico, humano e democrático desse país tão caro a gente. Doutor Eduardo, eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda Econômica, a gente abrindo a temporada do programa, e desejo boa sorte para esse trabalho que certamente vai beneficiar todos nós, né? Obrigado, eu agradeço mais uma vez, Antônio, e fico muito feliz de poder conversar com a TV Senado, conversar com o Congresso, porque nós ainda precisamos. Fomos muito bem agraciados no PILOA, mas precisamos dessa parceria, e o Congresso é a população brasileira, representada eleitoralmente, e a gente respeita muito isso.
Obrigada mais uma vez e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está em nossas redes sociais, está no site da TV Senado, senado.leg.br, está no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as nossas entrevistas, receber a programação da TV Senado. Muito obrigada e fique com a gente.